Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. A gente tem muitas notícias. No vídeo de hoje vamos aí explicar, essa situação do Dedé, essa situação do Diego Souza, que de fato vem gerando muita dúvida nos torcedores vascaínos. Ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira. E a gente vai explicar para vocês quais são as reais chances tanto do Diego Souza quanto do Dedé, principalmente, vir jogar no Vasco da Gama nessa temporada de 2021, vir disputar a Série B, vir disputar a Copa do Brasil. A gente vai esclarecer essa situação no vídeo de hoje e falar também sobre Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O Germancano, de fato, preocupa muito o torcedor vascaíno, não por conta de ser transferido, de sair do Vasco, mas por conta das últimas partidas feitas pelo atleta. Ele que já tem uma idade muito avançada e, se não ficar de fora de algumas partidas, pode preocupar em se tornar um grande desfalque para esse elenco cruzmaltino, e também falar sobre esse jogo importantíssimo do Vasco no domingo contra a equipe do Náutico. Um jogo que de fato pode confirmar ou não o Marcelo Cabo no comando técnico do Vasco da Gama, já que o treinador segue sendo muito pressionado. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, ative o seu sininho de notificação e, é claro, já que a gente vai falar no vídeo de hoje sobre Diego Souza, sobre o Dedé, deixe a sua opinião aí nos comentários se você é a favor ou não da vinda desses dois atletas. Acredito que a torcida vascaína tá meio dividida, se acha que o Diego Souza ou o Dedé serão ou não bons reforços, mas deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha sobre esses dois jogadores no Vasco para essa temporada de 2021. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, trazer aqui as últimas novidades e começar falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, É claro que a gente pensa em reforçar esse elenco, a gente pensa em trazer jogadores positivos para reforçar o Vasco nessa Série B, nessa segunda divisão do Brasileiro, nessa Copa do Brasil que o Vasco está disputando esse ano, mas principalmente acredito que a nossa grande preocupação é de fato o acesso. Por isso que o torcedor vascaíno, inclusive, está tão preocupado com relação a reforçar esse elenco. E domingo a gente tem um jogo importantíssimo que é contra a equipe do Náutico. O líder atual da competição está a 8 pontos à frente do Vasco, vem jogando um futebol de fato muito bonito nessa segunda divisão e é um jogo que preocupa. E é de fato onde o Vasco está atualmente. O torcedor vascaíno tendo que se preocupar por encarar e enfrentar o Náutico no domingo em São Januário. Esse é o Vasco que a gente tem visto jogar, e é por esse motivo que o Marcelo Cabo segue, inclusive, sendo pressionado como treinador do Vasco da Gama, por não demonstrar um futebol bonito e um futebol que passa confiança ao torcedor. Independente dessas últimas vitórias que o Vasco fez contra a equipe do Confiança e contra a equipe do Sampaio Corrêa, o torcedor vascaíno ainda não consegue confiar nessa equipe cruzmaltina para um acesso e um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas apesar de tudo, apesar do Náutico ser ali o líder isolado dessa Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco ser apenas o 7º colocado da segunda divisão, a campanha do Vasco nessas últimas 5 partidas é superior à do Náutico, que no caso é o líder do campeonato. O Vasco aí fez nessas últimas 5 partidas, em 15 pontos disputados, 10 pontos, no caso 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Náutico fez apenas 9, sendo 2 vitórias e 3 empates. Isso de fato traz uma confiança a mais para o elenco cruzmaltino e principalmente para o Marcelo Cabo e as duas equipes que se enfrentam agora nesse domingo às 4 horas da tarde. Um jogo importantíssimo, tanto é claro, para trazer mais confiança ao Vasco, colocar quem sabe o Vasco no G4 da competição e até mesmo com uma vitória chegar perto da equipe do Náutico, já que o Náutico tem agora 25 pontos, o Vasco 17, vencendo, o Vasco chega a 20, encostando ali na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas um fator que preocupa muito é o Germancano. Como eu disse, o Germancano, acredito que para todo torcedor vascaíno, é de fato o principal atleta desse atual elenco. É o atleta que é o artilheiro, que mais atuou na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama, e um atleta importantíssimo, tanto com relação a desempenho, quanto com relação à liderança. E infelizmente isso preocupa demais, pois o Germancano já está há 16 jogos seguidos jogando com a camisa do Vasco da Gama. Ele não teve descanso, ele não foi poupado, inclusive o próprio Marcelo Cabo falou sobre isso na entrevista pós-jogo contra a equipe do Coritiba, sobre poupar o Germancano, que ele não quer poupar o atleta, a menos que seja um pedido do departamento médico do clube. Ele já tem uma idade avançada, o Germancano tem 33 anos e é o terceiro atleta que mais atuou nessa atual temporada, está ali
atrás apenas do Gabriel Peck e do Andrei, dois jogadores aí jovens que vêm da base do Vasco, oriundo das categorias de base. Isso de fato preocupa. Até quanto vão segurar o Germancano como titular? Ele é de fato um jogador importante, mas tem que pensar a longo prazo. Ficar colocando o atleta e chegar no momento que ele não puder mais jogar com a camisa do Vasco por conta de lesão é uma situação que preocupa demais. Então às vezes vai ser melhor segurar o Germancano por um tempinho para que ele possa de fato retornar e não correr esse perigo de acabar ficando de fora por algum tipo de lesão. Ele que inclusive luta pela artilharia da Série B, tem 5 gols aí, né, nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro e está em quarto lugar aí na artilharia dessa competição. E falando também com relação ao Marquinhos Gabriel, outro atleta que tem um número muito bom com relação a assistências. Ele está aí entre os grupos de garçons da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já deu 3 assistências e aí o segundo jogador com mais assistência nessa competição. Um jogador que de fato, até certo ponto, é importante, mas volto a repetir, não é o meio armador ideal para o Vasco. O Pássaro necessita sim ir ao mercado, o Pássaro precisa contratar, porque com o Marquinhos Gabriel no meio campo vai ser muito difícil o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E rapidamente, antes de falar aqui sobre o retorno do Diego Souza, o retorno do Dedé, eu quero falar sobre o novo uniforme. O Vasco jogou aí naquela partida contra a equipe do Brusque, né, com o seu quarto uniforme voltado às causas LGBTQIA+, e estará lançando agora o quarto uniforme na versão preta, mas dessa vez não será utilizado pelo time masculino profissional, mas sim pelo time feminino. A estreia será feita no futebol feminino. O Vasco tá voltando mais os olhos, né, a essa modalidade do futebol feminino e provavelmente esse uniforme terá também algumas mudanças. Na gola ali colocará alguns itens, alguns detalhes na cor do arco-íris, né? É claro, o símbolo é voltado para essa causa, para essa luta. E o Vasco agora estará lançando no mês de agosto, no início do mês de agosto, um uniforme aí da cor preta nesse uniforme, quarto uniforme tão polêmico, né, dentro do nosso clube. Mas vamos lá, rapaziada, seguir aqui e falar agora com relação ao Diego Souza e ao Dedé. Mas primeiramente, falar com relação ao Diego Souza, tirar todas as dúvidas, tudo aquilo que o torcedor vascaíno realmente tem medo, sabe se vai vir, não sabe se vai vir, a gente vai explicar. Primeiro, com relação ao Diego Souza, muitas pessoas aí colocam um empecilho numa possível vinda, num possível retorno do Diego Souza ao Vasco da Gama. E é para isso que a gente veio aqui hoje para explicar. Primeiramente, a primeira dúvida, né, aliás, de grande parte da torcida se perguntar, o Diego Souza pode voltar ao Vasco da Gama? Porque tem uma lei ali da CBF que diz que um jogador que faz 6 partidas por um clube não pode transferir ao outro. E sim, realmente existe essa lei, mas são para clubes da mesma divisão. Ou seja, o Diego Souza já fez 8 partidas pelo Grêmio na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele não poderia se transferir para um outro clube da mesma divisão, da Série A, ou seja, para o Fluminense, para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, para o Atlético Paranaense. Aí sim o Diego Souza não poderia se transferir para esses clubes, já que fez mais que 6 partidas. Porém, essa regra, essa lei não se aplica para times de divisões diferentes. Ou seja, o Diego Souza, apesar de já ter feito as 8 partidas pelo Grêmio, pode sim ser transferido para o Vasco da Gama, já que é um clube que está atualmente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Outra dúvida é com relação ao alto salário. O Diego Souza, de fato, tem um salário muito alto dentro do Grêmio. Ele recebe, para vocês terem noção, 500 mil reais. Um salário, de fato, muito alto, que o Vasco atualmente não tem condições de pagar. Porém, o Diego Souza também, ele tem 35 anos. E ele, inclusive, no início da temporada, falou que gostaria até mesmo de se aposentar nesse ano de 2021. E se ele for para o seu próximo clube, muito provavelmente será o último clube da sua carreira. E ele deseja, a gente vai falar já já sobre isso, encerrar a sua carreira aqui no Rio de Janeiro, algo que, é claro, facilita muito a sua vinda ao Vasco da Gama. Mas voltando com relação ao alto salário, o Diego Souza recebe 500 mil reais, mas ele tem o seu contrato encerrado aí no final do ano. E caso o Grêmio venha rescindir o seu contrato de maneira antecipada, muito provavelmente com o seu próximo clube, pela sua idade, não será com o mesmo valor salarial. Ele irá diminuir, isso é fato. E a gente vê esse exemplo no próprio Vanderlei. O Vanderlei era um atleta que era do Grêmio nessa última temporada, recebeu um salário muito grande, maior inclusive que o Diego Souza. O Diego Souza recebe 500 e o Vanderlei no Grêmio recebia 600 mil reais, mas mesmo assim ele quis diminuir o seu salário para jogar no Vasco da Gama. E isso pode, é claro, acontecer com o próprio Diego Souza. O Vanderlei deve receber no máximo 150 mil reais aqui no clube por conta do nosso atual teto salarial. E o Diego Souza vindo, recebendo aí 100, 150 mil reais, eu acredito que não seria um alto salário, seria um valor ideal. Então, realmente, empecilho relacionado a valor salarial não é, pois o Diego Souza estaria, inclusive, disposto a diminuir seu salário para encerrar a sua carreira aqui no Rio de Janeiro. E com relação à utilização do Grêmio, muitos torcedores vascaínos estão falando, mas o Diego Souza
é uma peça importante no Grêmio, ele não vai vir, não é mais a peça importante e fundamental para o ataque do Grêmio. Ele era assim no início da temporada, foi o melhor início da temporada da carreira do Diego Souza, mas ele caiu muito de produção. E antes, a torcida do Grêmio, que gostava muito do atleta, dessa vez não está gostando mais. Inclusive está pedindo para que o atleta venha ser reserva da equipe gremista. Inclusive a gente já vem vendo algumas atitudes do Filipão, que é o atual treinador do Grêmio, que demonstram que o Diego Souza não será mais tão utilizado pelo treinador. Ele teve 2 jogos somente à frente da equipe do Grêmio e nesses 2 jogos, contra o Inter no final de semana e contra a LDU ontem, o Diego Souza não permaneceu durante 90 minutos. Ele foi substituído nas últimas 2 partidas e nas primeiras partidas que o Filipão comandou a equipe. E demonstra que provavelmente o Diego Souza não terá mais esse papel fundamental, importante dentro da equipe, como ele tinha aí nesse início de temporada, e muito provavelmente sendo o Grêmio eliminado da Sul-Americana, ou vendo que realmente não conseguirá uma vaga na Libertadores do ano que vem, brigando ali, lutando pelo acesso, ali pelo título do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, provavelmente, realmente essa folha salarial do Grêmio será enxugada e o Diego Souza poderá estar nessa barca que sairá da equipe gremista. E quem sabe, ele saindo não poderá vestir a camisa do Vasco, já que confirmou que é um vascaíno de coração, já falou que o Vasco é a sua paixão em diversos programas esportivos e tudo de forma aproxima aí o atleta do Gigante da Colina. Então quem sabe, volto a repetir, não é uma tarefa fácil, mas pode sim pintar o Diego Souza no Vasco da Gama ainda nessa temporada. E com relação ao Dedé, o Dedé é algo simples. O Dedé já demonstrou em diversas vezes que tem o desejo de retornar ao Vasco da Gama. Ele não veio aqui no São Januário, naquele programa da Vasco TV comemorando os 10 anos da Copa do Brasil à toa. Ele não postou foto nas redes sociais à toa. O advogado do jogador, em entrevista para o canal Atenção Vascaínos, falou sobre o desejo do Dedé de retornar ao Vasco. E até o momento, o seu empresário não foi procurado pelo clube. Demonstra que o Dedé pode ter sim o interesse de retornar ao Vasco, mas também demonstra que o Vasco não tem interesse nenhum na contratação do Dedé, até porque tem o Hernando como titular. Então, pelo que está aparecendo, pelo andar da carruagem, como fala, o Dedé provavelmente não será um reforço do Vasco para essa atual temporada. Então, torcedor que quer ver o Dedé, provavelmente esqueçam, a gente não verá o Dedé vestindo a camisa do Vasco. Por conta do atleta, ele até poderia voltar, mas por conta dessa diretoria, muito provavelmente não contam aí com o Dedé para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, a gente trouxe aí todas as novidades, trouxe todas as últimas notícias, esclareceu essas situações do Diego Souza e do Dedé, e deixa aí a sua opinião com relação ao que você acha, se você acredita que seria bom ter o Diego Souza, o Dedé no time. Eu faço questão de responder a você aqui nos comentários, então deixa a sua opinião aí embaixo. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu, é claro, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais e principalmente, como eu falo em todos os vídeos, ativem o sininho de notificação, que é importantíssimo para que esse canal possa chegar a cada vez mais vascaínos. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!